Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu queria te convidar a ler comigo o capítulo 21 do livro de Provérbios. Hoje é dia 21 e eu queria depois fazer uma breve meditação com você a respeito desse capítulo que é tão cheio de ensinamentos sábios para as nossas vidas. Então vamos à leitura. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. O que ama os prazeres, padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e do honrado é o perverso. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda sua boca e a sua língua, guarda sua alma das angústias. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá, e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Logo no início do capítulo 21 de Provérbios, o sábio mais uma vez nos exorta com relação à soberania de Deus e como os nossos corações têm a tendência de serem inclinados para o mal. Mas Deus sonda os corações e Ele sabe o que é melhor para nós. Já no primeiro versículo, o autor declara que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e é Ele quem dirige o seu curso para onde Ele quer. É confortante pensar isso, porque quando nós confiamos no Senhor, nós deixamos que Ele conduza os nossos corações e os nossos pensamentos, e essa é a melhor decisão. Nós temos a tendência de nos auto-justificar também, porque o versículo seguinte diz que todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Nós temos que ser humildes em reconhecer que nós também erramos e temos muitas vezes tendências erradas, e confiar que o Senhor pesa os nossos corações e traz para fora a impureza, a injustiça, a maldade,
para que nós possamos ter uma vida reta, justa e santa. O texto ainda nos adverte a fazer o que é certo e justo, e diz que isso é mais aceitável ao Senhor do que fazer ofertas e sacrifícios. Meu pai tem uma frase que ele sempre costuma dizer, que é o seguinte: nós devemos fazer o que é certo e não o que dá certo. Essa é uma tendência nossa, de copiar os outros naquilo em que eles deram certo, independente de se agiram corretamente. Seria meio que crer que os fins justificam os meios. Mas nós devemos fazer o que é certo. E mais uma vez, lembrando que diz o verso 3, isso é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios e ofertas. Em seguida, nós temos uma lista de bons conselhos, como os planos que devem ser bem elaborados, porque levam à fartura, e aquele que faz tudo apressadamente acaba na miséria. E a fortuna obtida com língua mentirosa é uma armadilha mortal. O caminho do culpado é sempre torto, mas a conduta do inocente é sempre reta. E tem um conselho também bem interessante que ele repete depois, lá no versículo 19, é o 9 e o 19. Ele fala assim: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E depois ele diz no 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Voltando de novo a esse mesmo ensino que tem dito, e acho que faz pensar não aos homens apenas, que devem saber escolher uma boa esposa, mas também a nós, esposas, aquelas que um dia também serão esposas, a não serem essa mulher briguenta, a não serem essa mulher amargurada, a não serem essa mulher que é como uma goteira contínua que fica reclamando e nada tá bom nunca. Porque é impossível viver bem num lar assim. E se tem que haver paz, essa paz começa na atitude da mulher. Isso é algo para se pensar bastante. Depois tem alguns alertas. Ele diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Isso é equivalente a uma coisa que ele fala muitas vezes durante os capítulos anteriores, que é sobre ter 2 pesos e 2 medidas. É acreditar que as minhas necessidades são mais importantes do que as necessidades do outro. Porque se eu fecho os olhos para o clamor de alguém que precisa, como é que eu posso desejar ser ajudada quando eu também estou precisando? E depois tem outro alerta dizendo que quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Mas ele alerta e lembra que na casa de quem é sábio sempre há comida e azeite armazenados. O sábio está sempre estabelecendo paralelos. Ele diz que quem segue a justiça e a lealdade encontra vida e honra, e que quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Mas, por outro lado, o vaidoso, arrogante, zombador, esse age sempre com orgulho e ele nunca se sairá bem. E ele ainda fala que o preguiçoso morre de tanto desejar alguma coisa, mas nunca põe as mãos no trabalho. E finalmente o sábio ensina que não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. E ele fala que o cavalo prepara-se para a batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Ou seja, por mais que possamos planejar algo e lutar por algo, quem nos faz vitoriosos é o Senhor. E é por isso que ele deve ser sempre consultado antes de fazermos qualquer coisa. E devemos pedir a Ele que nos abençoe e abençoe os nossos projetos e dirija os nossos caminhos. Deus te abençoe.